Oi! Então, hoje eu vim aqui ler um artigo nomeado Pós-Modernismo e Identitarismo na Esquerda. Esse artigo foi escrito pela Fada. Ela deixou aqui um aviso de gatilho, LGBTfobia. Agora, já com o aviso dado, o título bem auto-evidente do que se retrata o artigo, começar aqui a leitura dele sem mais enrolação. Não é de hoje que a esquerda está dividida. Anarquistas e marxistas, revolucionários e reformistas, etc. Comentários e discussões intermináveis na internet e nos espaços de movimentos sugerem uma outra divisão, a da esquerda raiz com a pós-moderna ou identitária. Porém, uma coisa raramente fica clara em meio a essas discussões. Quem é essa esquerda pós-moderna? Que tipo de pautas realmente são e não são pós-modernas? Para responder essas questões, precisamos responder primeiro: o que é pós-modernismo? O que é pós-moderno? O que é um movimento identitário? Preferi dedicar um parágrafo a cada uma dessas questões. Problemas para definir. Começamos esbarrando no primeiro grande problema. Não existe consenso no que é o pós-modernismo. Isso acontece principalmente porque esses expoentes não se preocupam em defini-lo. Pelo contrário, muitos chegam a ser contra, o que cria grande confusão e torna o entendimento do termo muito mais intuitivo do que precisa ser. Vou definir aqui o pós-modernismo como um movimento que visa criticar aquilo que é moderno, como ideias ligadas ao iluminismo, ao senso de progresso e evolução da sociedade. Provavelmente, o primeiro filósofo dessa corrente, ou um grande influenciador, foi Nietzsche. Os seguidores dessa corrente são frequentemente anticapitalistas, nihilistas e rejeitam qualquer forma de rótulo, inclusive os que eu estou colocando aqui. Pós-moderno, em um primeiro momento, pode ser visto como aquilo que pertence ao pós-modernismo, mas não se limita a apenas isso. Pós-moderno é aquilo que está na pós-modernidade, que por sua vez é o conceito de um período histórico depois do moderno, que seria contemporâneo na data em que escrevo esse texto. Ou seja, o pós-modernismo é um movimento cultural barra filosófico, e pós-modernidade é o período histórico em que vivemos segundo este movimento. Para fins de simplificação, quando eu disser pós-moderno, estarei me referindo àquilo que está dentro do contexto histórico. E quando eu disser pós-modernista, estarei me referindo a defensores do movimento. O identitarismo é um movimento racista, de origem europeia, ligado à extrema-direita e ao nazismo. Só por essa definição, você já pode estar se perguntando o que diabos isso tem a ver com a tal esquerda identitária. Calma que vamos abordar mais à frente. Existem também as chamadas políticas identitárias, que são políticas baseadas em identidades sociais comuns, como gênero, raça, sexualidade, etc. A esquerda. Bem, essa explicação toda deve só ter levantado mais dúvidas que respondido. O que seria então uma esquerda pós-moderna e pós-modernista? Identitária? A esquerda pós-moderna seria aquela esquerda que está reproduzindo características associadas à pós-modernidade. Precisamos então olhar o que define esse novo período histórico. E já começa a bagunça. Para muita gente, mesmo na academia, a pós-modernidade tem os mesmos valores do pós-modernismo. Como minha área é jornalismo e não história, resolvi consultar a Wikipédia nessa para me refrescar a memória. São características da pós-modernidade. Hiperrealidade. Novos significados podem simular uma nova realidade, através do poder da comunicação, e são aceitos como verdade. Exemplo, pasta de dente passa a ser associado com a beleza. E isso passa a ser aceito como uma verdade social. Fragmentação. Em cada instante em que haja consumo, o consumidor compromete-se a fazer diferentes atos simultaneamente com diferentes propósitos. Exemplo, uma mulher que é vista como mãe, funcionária exemplar, uma parceira ideal para o cônjuge e uma excelente cozinheira. Reversão de consumo e produção. O consumo passa a ser visto como aceitável ou desejável, e a produção deixa de ser vista como sagrada. Descentralização do sujeito. Existiria uma confusão entre sujeito e objeto, onde não se sabe dizer qual está em controle. Exemplo, o sujeito segue as instruções do manual para usar o micro-ondas. As suas ações são determinadas pelas propriedades e estruturas do produto.
Justaposição paradoxal. Permite a justaposição de alguma coisa com outra, por mais contraditória que possa ser. Exemplo: um anúncio que é simultaneamente ironizado, mas ao mesmo tempo promovido. Ou então um anúncio que ganha credibilidade através da negação da mesma. Não estou aqui para defender o ponto de vista pós-modernista da história. Inclusive, minhas discordâncias com ele não são poucas. O fascismo era contraditório em suas falas na década de 20. Manuais e guias já existem possivelmente desde que existe escrita, etc. Mas espero que tenha ficado claro o que seria esse momento histórico. Agora, qual esquerda juntaria essas características? Sendo bastante honesta, não consigo pensar em nenhum movimento sério, minimamente radical, que junte essas características. Sempre tem um maluco ou outro comprando camiseta do Che Guevara, feito por trabalho escravo, ou uma capa de celular com a bandeira da União Soviética. Mas agora, isso de forma organizada ou em massa? Nunca nem vi. Talvez eu esteja inserido em alguma bolha, mas mesmo nos ambientes universitários, tão acusados de pós-modernismo, essas contradições são incomuns. Aqui na UFSC, estão até boicotando a empresa mais barata que faz camisetas, por ter vendido camisetas pró-bolso. Os pós-modernistas, por outro lado, recusam e criticam ao extremo qualquer forma de rotular pessoas. Por causa disso, muitos acabam se tornando individualistas, ainda que anticapitalistas. Passa a ver a si mesmos como seres únicos e independentes. Aqui, alguém poderia fazer o argumento de que esta é uma mentalidade burguesa. Muitos, porém, são associados com a esquerda. Um bom exemplo é a filósofa Judith Butler, responsável pela famosa teoria queer. Muitos veem sua teoria como pós-moderna ou identitária, por supostamente validar a existência de 300 gêneros ou algo do tipo, mas é justamente o oposto. Butler é contra o gênero, considera ser uma estrutura de opressão, que rotula e sistematiza as pessoas. No fim do dia, seu pensamento está mais próximo do feminismo radical, do que se preocupando em validar transexualidade. Quando digo que sou uma mulher transexual, estou me definindo, logo me limitando em sua visão. Butler apenas valida a transexualidade pois enxerga que ocorre um rompimento com a estrutura do gênero padrão. Nos sobra então a tal da esquerda identitária. No sentido de políticas identitárias, toda a esquerda é identitária, pois classe também é uma identidade social, um grupo da sociedade que pode criar uma identidade. Já vi um argumento de que se referir a movimentos de minorias sociais como identitários seria como uma forma de racismo reverso, comparando esses movimentos com neonazistas e fascistas. Eu realmente achava que era um exagero e que todo mundo se referia no sentido de políticas identitárias, até que vi uma imagem que me inspirou a escrever esse texto todo. Acho que está bem claro, muitos socialistas se sentem ameaçados por movimentos de minorias e estão dispostos a ridicularizá-los e combatê-los. O problema desses termos todos é que são utilizados de qualquer forma, se tornaram tão demonizados que se tornaram apenas espantalhos no linguajar comum. Normalmente, quando alguém fala da esquerda pós-moderna ou identitária, as pessoas se referem a movimentos que lutam por direitos humanos ou direitos civis. Ou então a esquerda que aceita esses movimentos, ou uma esquerda com visão burguesa, ou qualquer sorte de esquerda mais pós-moderna, que é que quem disse pertence. O principal uso desses termos vem junto de uma invalidação de qualquer forma de reivindicação, que tenha qualquer perspectiva diferente de somente classe. Não estou aqui invalidando a luta de classes, e seria a última pessoa a fazer isso. Me incomoda é a forma como outras lutas são apagadas, com o suposto argumento de que o socialismo já inclui essa pauta. Antes que alguém venha defender isso, recomendo dar uma pesquisadinha em como os direitos das mulheres evoluíram ao longo da União Soviética. Concluindo, depois desse resmungo todo, pós-moderno é só mais uma forma de alguém de esquerda te chamar de burguês ou idealista, por defender minorias. Porque os outros xingamentos saíram de moda e pegam mal. Então é isso, só ressaltar uma coisa aqui antes de terminar. Naquela hora que eu li essa parte, acho que está bem claro, muitos socialistas se sentem ameaçados por movimentos de minorias e estão dispostos a ridicularizá-los e combatê-los. Na verdade, é porque antes aqui tinha um meme, no qual tem um texto em cima, diga os malditos pronomes. Aí você tem um cara abaixado
com o símbolo da foice e martelo nele, e uma mão com uma pistola, provavelmente uma Deagle, com o símbolo do cifrão ali de capitalismo, e a bandeira LGBT, para dizer como se movimentos progressistas estivessem ameaçando o marxismo verdadeiro, ou coisa do tipo. Então essa frase acho que está bem claro. Muitos socialistas sentem ameaçados por movimentos de minorias e estão dispostos a ridicularizá-los e combati-los. É se referindo a esse meme em si, que vocês podem ver, só entrar aí no artigo que está lá, o meme. É isso. Espero que todos tenham gostado desse texto. Para mim, ele foi um texto bem completo nessa exposição do que é pós-moderno, do que é identitário, etc. E espero que todos tenham gostado da leitura e até mais.